Bem-vindos! Hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto no comecinho de A Revolução dos Bichos, usando um resumo em vídeo que a gente analisou. Tudo começa lá na Granja do Solar, sabe? Que era meio largada pelo Sr. Jones, que bebia muito. Pois é, um cenário de negligência total. Exato. E aí, numa noite, o velho Major, um porco já idoso, mas muito respeitado, chama todo mundo. Ele teve um sonho bem estranho, e queria compartilhar. Uhum. E essa reunião é chave, né? Sim. Acontece no celeiro, e lá se juntam os personagens que vão ser centrais depois. Os cães, claro, os outros porcos, né? O Major liderando no início, e os cavalos também. O Sansão e a Quitéria, figuras importantíssimas. Isso. E a cabra maricota, o burro Benjamin, sempre cínico, a mimosa, que era bem vaidosa, e, bom, galinhas, pombos, ovelhas, vacas, todo mundo. A fauna completa da granja. Exato. A ideia aqui é explorar como essa rebelião começou, sabe? Quais eram os ideais no início, segundo essa fonte que a gente tem. Então, vamos desenrolar isso. Bora lá. O discurso do Major é bem forte, né? Ele fala da vida dos animais, miserável, só trabalho e curta. E ele aponta o culpado direto, o homem. Sim. Diz que os humanos são o inimigo, que consomem tudo e não produzem nada, exploram o trabalho deles. A única saída? Revolução. É uma virada de chave na cabeça deles, né? Total. E para inspirar, ele até ensina uma música, Bichos da Inglaterra. Olha, o impacto disso é gigante, não é só um discurso. É quase uma nova visão de mundo que ele apresenta ali. Uma ideologia, né? Exatamente. Ele cria essa ideia de nós contra eles. Os humanos como opressores e os animais como irmãos na luta. E a música funciona como um hino mesmo, para unir, para dar esperança, sabe? Reforça essa ideia do inimigo comum. Mas aí, pouco tempo depois, umas 3 noites, o Major morre. Pois é, ele planta semente, mas não vê a coisa acontecer. E quem assume a organização são os porcos. Eles eram vistos como os mais inteligentes, né? Especialmente o Bola de Neve e o Napoleão, 2 porcos mais jovens. E tinha o Garganta também, que era muito bom de papo, né? Muito persuasivo. Verdade. Eles pegam as ideias do Major e organizam num sistema o animalismo. Isso. O animalismo vira a filosofia oficial da granja. Igualdade, rejeitar tudo que é humano, mas claro, não é tão simples. Alguns animais têm dificuldade, né? Tipo a mimosa, que ficava perguntando de açúcar, de fitinha no cabelo. Pois é, preocupações mais mundanas, digamos. E ainda tinha o Moisés, o corvo. Ah, o Moisés, que contava histórias da montanha de açúcar candy. Exato. Um tipo de paraíso animal. Isso meio que tirava o foco da luta ali, do presente, né? Era um desafio para a ideologia dos porcos. E a revolução mesmo, ela acontece meio de repente, né? Não foi algo super planejado naquele momento. Foi quase um acidente, né? O Jones bebeu demais de novo. Isso. Esqueceu de alimentar os bichos, aí a fome bateu forte, eles não aguentaram e expulsaram o Jones e os homens dele da granja. Na base da força mesmo. Total. E aí, naquele calor do momento, eles destroem chicotes, freios, tudo que lembrava a opressão. Uma limpeza simbólica. Sim. Renomeiam a fazenda, Granja dos Bichos, e escrevem os 7 mandamentos na parede do celeiro, bem grande, para todo mundo ver. A lei deles agora. É um momento de euforia, né? De libertação. E no começo até que dá certo. Surpreendentemente, sim. A primeira colheita de feno, feita só pelos animais, é um sucesso. Dizem que foi a maior que a granja já teve. Todo mundo feliz, trabalhando para si mesmo. Aquela sensação de, finalmente estamos no controle. Exato. Mas aí já começa a aparecer uma coisinha estranha. 5 baldes de leite, os porcos tinham ordenhado as vacas e o leite some. Aqui a coisa começa a ficar interessante, né? Porque o primeiro sinal de que talvez a igualdade não seja tão igual assim. Como eles explicam isso? A explicação é conveniente. Primeiro o leite, depois as maçãs também. O Garganta entra em ação. O persuasivo. Exato. Ele diz que os porcos, por serem os trabalhadores intelectuais, precisam mais desses nutrientes. Para manter a saúde, para organizar tudo. Ah, o trabalho do cérebro. Isso. E o argumento final, que é matador. Eles precisam estar fortes para evitar que o Jones volte. O medo, né? Usado como ferramenta. E os outros animais? Eles aceitam, ainda estão naquele clima da revolução, confiam nos porcos, talvez não entendam direito, e o medo do Jones voltar é real.
Complicado. Enquanto isso, a gente vê posturas diferentes, né? O Sansão, o cavalo, super dedicado, trabalharei mais ainda. O protótipo do trabalhador incansável, né? Pura força e lealdade. E o Bola de Neve tentando ensinar os outros a ler e escrever. Sim, tentando elevar o nível de todos. Mas o Napoleão, ele já tá com outra ideia. Qual? Ele pega os filhotes dos cães que nasceram e some com eles. Diz que vai cuidar da educação deles, mas em segredo. Isso não soa bem. Já mostra uma divisão aí, né? Claramente. Uma disputa de poder velada e de acesso à informação, à educação ou, nesse caso, à força bruta treinada. E a notícia da Granja dos Bichos começa a se espalhar, né? Sim, os pombos são enviados para contar a história para as outras fazendas. E os vizinhos humanos, o Pilkington e o Frederick. Aí eles ficam preocupados, óbvio. No começo acham ridículo. Uma fazenda de animais, impossível durar, mas ficam de olho. E a música, Bichos da Inglaterra. Vira um hino de rebeldia na região toda. Os animais das outras fazendas começam a cantar escondido. Isso aumenta a tensão. E essa tensão leva à Batalha do Estábulo. Exato. O Jones decide tentar retomar a granja na marra. E ele consegue. Não. O Bola de Neve tinha estudado uns livros de táticas militares do Júlio César, que achou na casa. Ele organiza a defesa. Sério? Que esperto. Sim, e os animais lutam com muita coragem. O Sansão, com aquela força toda, eles conseguem expulsar os humanos de novo. Uma vitória importante. Eles até criam medalhas, né? Herói animal, primeira classe. Isso, para celebrar a bravura, consolidar a história da Revolução. Mas nem todo mundo tá nessa vibe heróica. A mimosa, né? A mimosa, ela continua reclamando do trabalho, dando desculpas, e é vista conversando com humanos na cerca da fazenda vizinha. Poxa, e a Quitéria descobre o quê? A Quitéria, mais desconfiada, acha torrões de açúcar e fitas coloridas escondidos na baia dela, coisas que vinham dos humanos. A prova da traição, ou pelo menos da ligação com o passado. Exato. E pouco depois, a mimosa some. Desaparece. Para onde? Os pombos trazem notícias. Viram ela atrelada uma carroça bem bonita de um homem de outra cidade. Ele estava afagando ela, dando açúcar. Então ela escolheu voltar para aquele mundo. É o que parece. Ela trocou a liberdade e a igualdade da granja, com suas dificuldades, pelo conforto e pela subserviência, né? Sendo cuidada, mas sem autonomia. É um símbolo forte essa partida dela. Muito. Mostra que a revolução exige renúncias que nem todo mundo quer fazer e que o apelo do conforto material pode ser maior que ideais para alguns. Então, resumindo o que essa fonte nos mostrou até aqui. Um começo com muito idealismo, né? Uma união forte contra o Jones. Sucesso inicial na fazenda. Muita esperança no ar. Mas quase que imediatamente a gente já vê os problemas surgindo. Os porcos começando a ter privilégios. E justificativas para esse privilégio. Isso. E a dificuldade de alguns animais, como a mimosa, de se adaptar ou aceitar essa nova vida. Pois é. Isso tudo nos leva a pensar, né? Olhando só para esse começo, para esse resumo inicial, a rapidez com que as exceções à regra da igualdade apareceram e foram aceitas, logo depois de uma revolução que queria acabar justamente com o privilégio e exploração. É impressionante a velocidade. Sim. O que será que isso indica sobre como o poder funciona? E sobre como ideais revolucionários, mesmo os mais puros, são frágeis quando batem de frente com interesses particulares, com a conveniência e talvez até com uma tendência natural de se criar hierarquias, mesmo quando se tenta aboli-las. Fica aí a pergunta para a gente pensar.